Esse é sem dúvida o meu tema favorito. O I Ching está comigo desde 1982, antes de eu ser ainda veterinário, e tem me pautado no caminho de muitas decisões da minha vida. O I Ching é um livro extremamente antigo, sem dúvida, pelo menos do que se sabe, o livro mais antigo que se tem aí na história da humanidade. Ele acompanhou uma evolução desde 3.000 anos antes de Cristo até uma finalização com Confúcio, que seria a versão que nós utilizamos hoje. Então hoje nós vamos falar sobre, iniciando pelo Tao muito brevemente, até chegar no I Ching. O I Ching é um livro de consulta, basicamente. É um livro que vai direcionar o nosso caminho. Então, bem-vindos a esta maravilhosa obra que é trazida aí pelos orientais e que nós temos esse privilégio de utilizar. Bom, como que a gente vai usar o I Ching? O I Ching, da mesma forma que tem aquela frase famosa, a primavera, ela se repete, mas as flores são diferentes, o I Ching é o livro da mutação. Então, se eu fizer uma pergunta hoje e amanhã eu fizer exatamente a mesma pergunta, ou uma hora depois eu fizer exatamente a mesma pergunta, dificilmente vai cair a mesma resposta, né? Mesmo porque são 64 possíveis combinações, né? 1 para 64 de chance de cair a mesma resposta. Vai ser mais uma relação acausal do que causal. Então a ideia é de que justamente porque a mutação ela é invariável, ela é onipresente, onisciente, vamos dizer não, né? Mas ela é onipresente, ela é absoluta, ela obedece normalmente os mesmos princípios, né? Então, dos ciclos da vida, por exemplo. No que se baseia o I Ching? Acaso é uma coisa questionável, né? Questionável até desde a arte, né? Até na matemática e mesmo na física quântica, né? Então, segundo Jung, que tem um livrinho pequeno que chama-se Sincronicidade, ele fala que o I Ching nada mais é do que uma sincronicidade. E o que é sincronicidade? Tudo que, vamos dizer, é um resumo do livro. É quando dois fenômenos que não têm uma relação causal, ou seja, uma não levou a outra, se coincidem de uma forma temporal e têm um significado. Então eles são síncronos, mas não basta a simultaneidade. Eles têm que ter um significado. É o caso do I Ching. Você trabalha numa relação acausal, porque é aleatório, né? O jogo das moedas ou das varetas, ele é completamente aleatório, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco, e gera um significado que é o hexagrama, que vai ser a meta que você deveria traçar. O I Ching, ele não está à nossa disposição, ele não é um respondedor de perguntas ou uma bola de cristal, ele vai nos traçar uma meta. Então, o nosso estado de espírito vai ser muito importante nesse processo. Então, ter interação com intenção, né? Ser sincero na nossa pergunta, a modéstia é importante, a vontade da resposta também é importante. E a linha 1, finalmente, os pés. Eu já comentei das derivações da família e também da natureza. Então, nós temos aí todas as características da natureza que já foram faladas aqui, né? O céu, o vento, o lago, o trovão, a água, o vento de novo, né, que é o sum, a montanha, o fogo e a terra. Coração e intestino delgado seria o Tai-Yang, depois o seu parceiro bexiga Tai-Yang e o rim, o Shao-Yin. Finalmente, internamente nós temos o Jue-Yin, que é o pericárdio. Triplo aquecedor seria o Shao-Yang, o seu Shao-Yang do pé, a vesícula biliar, e fecha com o fígado, que é o Jue-Yin do pé. Vai ser importante isso daqui a pouco, quando eu for falar de tratamento usando o I Ching. Começou a tratar outras pessoas e aí abandonou a NASA e montou, ele não era médico, ele montou um centro de atendimento e começou a atender, passou a viver só de acupuntura, né? Então, que guinada que ele deu na vida. E teve resultados sensacionais, né? Com essas técnicas que eu vou apresentar daqui a pouco. E, vamos dizer, atingiu talvez o seu apogeu aí, né? E o Richard Tan é uma pessoa fantástica, né? A gente, aqui no Brasil, tivemos uma pessoa extremamente informal, né?
dançamos muito aí durante o evento, né? Então foi um momento aí de êxtase, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, porque isso é ciência, né? O que ele faz, a gente consegue aplicar isso de uma forma bastante prática, né, no nosso dia a dia, e do ponto de vista pessoal também. Uma pessoa muito querida, é uma pena que a gente perdeu. Mas é isso mesmo, é a finitude, né? É a incompletude, e a imprevisibilidade e a impermanência. Então vamos agora para o método do Richard Thaler. Então vamos pensar nas 12 articulações e a correlação entre elas dentro do membro pélvico e do membro torácico. As articulações do ombro, elas correspondem às articulações do quadril. Então quando tiver um problema no quadril, eu vou tratar o ombro e vice-versa. No sistema 1 é o lado oposto. Então se eu tenho um problema no quadril esquerdo, eu vou tratar o ombro direito. As articulações, no caso húmero-radial, correspondem a fêmur-tíbio rotuliano. E a do carpo corresponde a do tarso e vice-versa. Temos ainda uma quarta, que seria a relação dos membros das extremidades distais, né, langes, do membro torácico com os seus correspondentes no membro pélvico. No cavalo, isso aqui é um exemplo, por exemplo, a região escapulomeral, ela vai trabalhar toda a região do quadril, região ali do lombo sacro. A articulação húmero-radial, nós podemos trabalhar a região tóraco-lombar. No joelho, região do carpo, nós vamos trabalhar a região cervical. O boleto, a nuca, e as extremidades, a cabeça. Então é o espelho do corpo, a imagem invertida do corpo aí com o membro pélvico ou membro torácico, tanto faz. Vamos trabalhar agora com o sistema 2. O sistema 2 ele vai tratar Tai-Yang, trata Tai-In e vice-versa. O Jue-In trata Yang-Min e vice-versa. E o Xiao-Yang trata Xiao-In e vice-versa. Então o Yang vai tratar Yin, e o oposto também é válido. O membro pélvico vai tratar torácico, só que aqui eu não inverto o lado. O lado direito vai tratar o lado direito e o lado esquerdo vai tratar o lado esquerdo. Em caso de haver dor, por exemplo, no lado oposto, aí eu poderia até quebrar um pouco essa regra. Mas normalmente nós vamos tratar do mesmo lado. É a regra mais convencional do sistema 2.